A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje nós começamos pela manhã uma nova campanha com o tema Batalha Espiritual, Batalha Espiritual. E você pode participar conosco através do WhatsApp, tá? Na descrição deste vídeo tem o link do nosso grupo no WhatsApp, onde você vai saber qual é o propósito da oração, os objetivos da campanha, a duração da campanha, todos os detalhes, tá bom? Aqui no YouTube a gente apenas traz a mensagem para que os irmãos possam acompanhar. E se você apenas nos acompanha pelo YouTube, você também vai ser muito edificado, porque nessa série de vídeos, estudos e mensagens sobre batalha espiritual, você vai aprender muito, como também tenho certeza Deus vai falar com você. Tem uma duração de 7 semanas, então as mensagens serão de segunda a sexta, dá um total de 35 mensagens sobre batalha espiritual. Glórias a Deus. Então, curte o vídeo, dá um like no vídeo, compartilhe, convida todo mundo para participar e vir aprender conosco. Amém? Bom, o tema bíblico está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Tá? E é dele que eu quero falar hoje um pouquinho. Diz assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Pois bem, é provável, é possível que você já tenha ouvido alguém falar que batalha espiritual não existe, que isso Cristo já venceu tudo na cruz, então a gente não tem que lutar contra nada, porque tudo que de ruim que acontece é apenas uma consequência das nossas escolhas e decisões. Tá? Não há mais batalha, porque Cristo já venceu por nós. Bom, é interessante isso daí, pensar dessa forma, e apenas pensando, deixando a Bíblia de lado, apenas pensando faz sentido. Deus já venceu tudo. Cristo já venceu tudo na cruz, não é verdade? E Deus, Ele é infinitamente mais poderoso do que todo o inferno junto, reunido. Então, realmente, não há necessidade de lutar, pensando dessa forma. Porém, o problema é que quando nós entramos na Bíblia Sagrada, a gente percebe que a Bíblia trata desse tema. Por exemplo, na carta de Judas, no versículo 3, ele diz que julgou ser importante instruir os irmãos a batalhar pela fé, pela fé que uma vez me foi dada. Glória a Deus. Então, a Bíblia fala de batalha espiritual, e aqui Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue. Ou seja, não estamos lutando contra pessoas ou contra animais. Nós estamos lutando contra espíritos malignos. Quando ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim. Esse mais sim quer dizer que a nossa luta é sim contra os principados, as potestades. Então, em primeiro lugar, existe uma luta, existe uma batalha espiritual. Tanto é que Paulo fala para Timóteo: sofre, pois, comigo como bom soldado de Jesus Cristo, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então existe uma luta. E ele diz que a nossa luta é contra principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, e forças espirituais da maldade. E quando ele traz essa relação, essa lista, ele está fazendo menção a uma hierarquia demoníaca. Ele está falando de níveis, tipos de demônios. Tá? E isso nos mostra que eles estão organizados, eles têm uma hierarquia entre eles e tem bastante organização. E nós estamos aqui para lutar contra eles. Tá? Mas é claro que se você procurar na Bíblia, você vai encontrar também, por exemplo, o mesmo apóstolo Paulo dizendo que em Cristo somos mais que vencedores. Se nós já vencemos, então não há necessidade de lutar, não é verdade? Jesus, ele diz em João 16, 33, que eu venci o mundo. Ele diz isso: eu venci o mundo. Glória a Deus.
Então, quando você pega algumas passagens isoladas, fica essa impressão de que não existe batalha espiritual nenhuma. Então, como que a gente explica isso? Afinal, o que é batalha espiritual realmente? É muito simples. Vamos voltar lá no início da Bíblia Sagrada, lá no Jardim do Éden, e fica fácil de entender a batalha espiritual ali. Tá? No Jardim do Éden, antes da queda do homem, antes do pecado entrar. Nesse período, o homem não precisava se preocupar com a natureza pecaminosa, porque ele não tinha. Tanto Adão quanto Eva eram puros e retos diante de Deus. Tá? Então, não há nenhum problema, eles desfrutavam da plena comunhão com Deus. Aí você pergunta, existe alguma batalha entre eles? Entre eles não, mas eles têm inimigos? Tem. A serpente estava ali como inimigo. O problema foi que eles não sabiam. Tá? E a serpente, como inimigo, conseguiu levá-los a fazer exatamente aquilo que Deus disse para não fazer. Pensa um pouquinho, se essa serpente nunca tivesse chegado lá, se nunca tivesse conversado com Eva, então eles não teriam caído. Ou seja, a decisão comum e sem influência, a decisão de Adão e de Eva, sem influência de ninguém, sem influência da serpente, a decisão deles mesmos, era de obedecer a Deus. A decisão deles, o que eles queriam, o que eles tinham no seu coração, obedecer a Deus, ficar em obediência na presença de Deus, não comer do fruto proibido. Mas mesmo assim, a serpente conversou, né, influenciou e eles pecaram. Tá? Então, veja que isso é uma batalha. Isso é uma batalha. Isso é uma batalha espiritual. Quando nós estamos em Cristo, somos mais que vencedores, isso é verdade. Só que em Cristo, a gente volta para o Jardim do Éden. A gente volta a ter aquela comunhão plena com Deus, que o homem perdeu quando caiu em pecado. Então, em Cristo, nós voltamos para o Jardim do Éden. Só que do mesmo jeito que foi no Éden antigamente, também é hoje. Você está em Cristo, mas você ainda pode cair, porque você tem vontade própria. Tá? Por exemplo, a serpente maltratou Eva, a serpente bateu na Eva, a serpente foi com armas, com unhas e dentes para cima da Eva? Não. A serpente foi violenta? Não foi. A serpente, ameaçou Eva, disse que eu vou matar toda a sua família, o Adão, vou matar a única família que você tem se você não comer desse fruto. De maneira nenhuma, não foi assim que aconteceu. Então veja que não tem sinais de batalha. E é por isso que muita gente se confunde achando que não existe batalha espiritual. Veja que não tem sinais de batalha. Tá? A pergunta é pecado se aproximar da serpente? Não. Porque Eva se aproximou e até ali não tinha pecado nenhum. Ou a serpente se aproximou dela. É pecado conversar com a serpente? Também não. Enquanto eles estavam conversando, ainda não tinha pecado nenhum. Estava tudo bem. Tá? Estava tudo bem. Mas veja que foi a influência dela, da serpente. E interessante que Eva conhecia a palavra. Em Gênesis 3, verso 2, ela fala qual que é a verdadeira palavra de Deus para a serpente. Ou seja, ela corrige a serpente, mas ela não permaneceu nessa palavra. Ela se deixou levar. Ela se deixou influenciar pelas palavras da serpente e acabou comendo do fruto que não era para se comer. Então, do mesmo jeito que é ali, é agora. Nós estamos em Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Você não é vencedor. Eu não sou vencedor. Somente em Cristo nós somos vencedores. E do mesmo jeito que lá no Jardim do Éden a serpente não enfrentou Deus, a serpente não se aproximou de Deus para tentar enganar Deus, a serpente não luta contra Deus, o inimigo não luta contra Deus diretamente, porque ele sabe que já perdeu. E Deus é invencível, mas eu não sou invencível, você não é invencível, nós só temos alguma chance, nós só temos vitória em Cristo. Então, do mesmo jeito que Adão e Eva têm vitória em Deus, o trabalho da serpente foi simplesmente afastá-los de Deus. É a mesma coisa que o inimigo quer fazer conosco hoje, nos afastar de Cristo, porque você só é vencedor em Cristo, você só tem vitória em Cristo, você só pode alguma coisa
porque Cristo está na sua vida. Então o trabalho dele é muito simples. Afastou você de Cristo, você já perdeu. Você é um derrotado, você é um pobre coitado, você não é ninguém. Entendeu? Então esse é o trabalho dele. Isso é a batalha espiritual. Afastar você de Cristo é o objetivo do inimigo. Então, se você concorda que o inimigo quer nos afastar de Deus, então você concorda que existe batalha espiritual. E nós estamos aqui e precisamos lutar. Quando Paulo diz assim, a nossa luta não é contra pessoas, aí ele diz assim, mas sim contra os principados, contra as potestades, ele está dizendo que não tem opção, tem que lutar. Porque a Bíblia deixa claro que o inimigo vai nos atacar de qualquer jeito. O inimigo vai atacar você de qualquer jeito. Seja crente ou não, ele odeia a raça humana. Ele odeia o ser humano como um todo. Não é porque tal ou não está na igreja que ele não vai prejudicar a sua vida. Lógico que vai. A Bíblia diz em João 10:10, né, que o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Tá? Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Mas quando diz que ele veio senão, ou seja, ele não tem outro objetivo. O ladrão vem senão, não tem outro objetivo a não ser matar, roubar e destruir. Então ele vai atacar de qualquer jeito. A pergunta é, você vai lutar? Ou você vai ficar aí parado no campo de batalha, sendo atingido pelo inimigo toda hora até morrer? Essa é a grande questão. Eu sei que nós temos uma natureza pecaminosa, que muitas das vezes a gente erra, a gente falha, né, por causa do pecado que está em nós. E você pode reclamar do Adão e da Eva o quanto você quiser e falar, se não fosse a Eva que comeu aquele fruto, eu não estaria assim hoje, se não fosse por causa deles. Mas o que eu tenho para dizer é muito forte. O Adão e a Eva, eles caíram, eles comeram do fruto apenas uma vez. Apenas uma vez. Eles foram enganados pelo inimigo apenas uma vez. E você? Quantas vezes você já foi enganado? Quantas vezes você comeu do fruto por vontade própria? Porque a Eva não foi obrigada a comer o fruto. Ela comeu porque ela quis, por vontade própria. Entendeu? Nós estamos em Cristo, mas ainda temos vontade própria. Quantas vezes você não fez coisa errada por vontade própria, sabendo que estava errado, porque você quis satisfazer o desejo da carne? Então, se foi mais de uma vez, você não pode falar do Adão e da Eva. Se foi uma vez só, você já não pode falar deles. Se foi mais de uma vez, você está pior do que eles. Então precisamos, queridos, nos fortalecer em Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque o inimigo está aí fora, quem sabe nesse exato momento, pensando, tramando uma forma de levar você a cair no pecado. Mas fiel é Deus para nos levantar. Nos apeguemos ao Senhor e junte-se a nós, cole seus joelhos no chão e oremos por um avivamento. Amém? Eu vou ficando por aqui. Não deixe de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal, se você não for inscrito, tá? Acesse aí na descrição o link do nosso grupo no WhatsApp para você participar e acompanhar pelo WhatsApp. Já aviso, é um grupo silencioso, nenhum membro consegue postar nada, é somente a equipe do Clube de Pregadores que pode postar alguma coisa, porque dessa forma a gente garante que só vai ter informações sobre a campanha, sobre estudo bíblico no grupo. Amém? Bom, você querendo nos ajudar com esse trabalho, aqui na descrição também tem o link do Apoia-se. Então, através do Apoia-se, você pode mandar a sua contribuição. E para você que tem um chamado de Deus para pregar a palavra do Senhor, vem estudar com a gente. Acesse clubedepregadores.com.br.